nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para poder aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa derramar para nós sabedoria, realmente seu entendimento da Tua Palavra, que os nossos corações, as nossas mentes sejam abertas mesmo, Senhor, para receber essa semente santa e maravilhosa e nós usarmos, Senhor, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, no nosso dia a dia, na nossa família e por onde nós passarmos. Que a Tua bênção seja com todos os alunos, com todos aqueles que estão alunos de outras matérias, a Sua bênção, Senhor, para os outros professores também, e assim, Senhor, poder crescer em sabedoria. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Mais uma vez, é um prazer receber cada um de vocês. Tem alguém que eu não falei ainda? Tiago? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Karina. Então vamos lá, vamos falar com o Tiago. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Tudo bem com o senhor, como é que tá? Tá bom. Então, de onde você é, meu querido? Eu sou filho do Aurelino. Oi? Eu sou filho do Aurelino. Filho do Aurelino. Ah, tá. Então tá bom. Mas é que mora na mesma casa, mora na mesma cidade? É? Sim, então tá ótimo. Que bom receber você aí também. Quem mais não deu boa noite aí? Quem mais? Não falou oi pra mim? Boa noite, Tem pastor. gente Cheguei que entrou e não atrasada. falou. Ah, mas eu vou. É do praxe. Mas é uma coisa, é uma coisa. Eu já vou, vai ver só. Você vai ver, eu vou dar mais trabalho pra você. Só pra você. Sempre atrasada. Tá bom, prazer, viu, querida? Prazer. Deus abençoe. Não, antes atrasado que não vim. Não, prazer, tá tudo bem. A gente que trabalha fora, pai de família, mãe de família, né? Eu também trabalho, né? Então eu sei como é que é toda a correria. Tem alguém que eu não falei? Alguém aí que não falou comigo, que eu não dei boa noite, por gentileza? Boa Quem noite. Quem fala? Karina. Karina? Karina, muito bem. Coloca o seu rostinho aí, minha querida. Deixa eu te ver aí, se der pra gente se ver aí. Isso, vamos colocar aí. Não dá? Então, tá bom. De onde você é, Karina? Sou de Garapeaçu, Pará. Garapeaçu, Pará. Então, Ela tá é bom. minha irmã, pastor. Então tá. Então, esse pessoal de Garapeaçu, Pará, eu queria saber como é que vocês chegaram no seminário? Qual foi a linha? Qual foi a fonte? Quem que falou para quem? Através do pastor Adilson. A pastora Adilson. Pastor Adilson, esse senhor está aqui, né? De camisa vermelha? É isso, então tá bom. Já teve. Oi? Já teve lá em Marília com o pastor Gilberto. Ah, tá. Ele já conhece o pastor Gilberto isso, já? Ah, tá bom. O pastor Gilberto já foi aí? Não, eu que fui lá para ser ovelha dele. Precisava de conhecimento. Aí eu fui lá em Marília pegar conhecimento com o Gilberto. Fez bem demais. Fiquei com ciúmes agora, viu? Fiquei com ciúmes. Eu vou ter que vou lá, viu? Tá certo. O senhor foi lá, foi fazer algum exame do olho, alguma coisa? Nesse não, né? Sim. Foi fazer um tratamento de saúde. Eu lhe conheço, homem. Nós conversamos, né, no dia... Peraí, tem o dia. O dia que as igrejas se reuniram lá, acho que foi dia 7 de setembro. Exatamente. Eu lembro do senhor, que o senhor pediu oração, que o senhor estava lá, que o senhor era de fora, que o senhor ia fazer um exame do olho lá, uma cirurgia no olho. Pô, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, tá vendo? Que bacana, cara. Olha, fico mais feliz ainda. Fico mais feliz. Então, vou fazer o seguinte, ó. Como professor e como pastor, nós somos todos iguais. Não é porque eu estou aqui desse lado, não é porque eu sou o professor, não me precisa chamar de professor, não me precisa chamar de pastor, pode me chamar de irmão. Eu fico mais feliz, fica uma coisa muito mais legal, fica uma coisa mais informal, a gente se sente mais perto um do outro, tá bom? Não precisa me chamar de senhor, tá? Todo mundo é igual, comedor de arroz, feijão e ovo, como qualquer pessoa, tá bom? Então a gente não tem, pode chamar de você. Aí no Pará fala tu? Sim, claro. Fala tu, não pode me chamar, pode falar tu, tá bom? Não tem problema. E a ideia aqui, gente,
é todo mundo igual. Não tem, aqui eu não quero que fique aquela distância, sabe? Porque senão fica algo longe, não é, né? E nós temos que ser juntos. Nesse momento é todo mundo junto, é todo mundo igual, todo mundo buscando conhecimento, na mesma fé, com a mesma intenção, sabe? Com o mesmo Deus, e louvando a Deus, agradecendo a Deus dessa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo aqui. Beleza? Então, seguinte, pessoal, vamos aqui começar nossa aula do livro de Juízes. O livro de Juízes, eu prefiro, eu mandei mapas para vocês, não mandei? Vocês viram lá, visualizaram os mapas? Quem pôde imprimir, imprimiu? Então, eu também tenho aqui na tela, ok? Então, vamos aqui para o mapa. Por que eu prefiro o mapa? Isso, por que eu prefiro os mapas? Porque aí nós vamos nos ambientar aonde aconteceu os fatos, aonde aconteceu, onde é que foi tal cidade, perto de tal monte, se foi perto do mar, se foi perto de um rio, se foi. Então, para a gente poder, porque aí você conhecendo os lugares, a geografia nesse momento, é uma geografia simples, mas é bom, porque conforme depois a gente vai avançando nos nossos estudos, você vai vendo aí, vai conhecendo, fica mais fácil. Tá certo? Então vamos olhar o primeiro mapa da Palestina antes da conquista, tá certo? Isso. Então, por que esse mapa? Porque esses inimigos que nós vamos ver agora aqui, eles sempre infernizaram o povo de Deus. Esse povo aqui era um povo carrapato, um povo, olha, que povo triste esse povo aqui. E a gente vai saber que cada um deles tem a sua particularidade, o dia, o juiz diferente. Você vai ver os nomes deles. É bom você se familiarizar tanto com os nomes dos inimigos, depois com os nomes, vamos ver depois os nomes dos juízes, e as cidades e os locais, para a gente poder aqui saber. Tá certo? Então vamos lá, começando de cima para baixo, do norte. Do norte. Alguém consegue? É isso. O Daniel, tem como virar o mapa para eles? O mapa está deitado? Vamos dizer assim. Isso. É o mapa da Palestina antes da conquista. Tá, vocês estão com o mapa aí em cima, na mão de vocês, né? Do norte, os sidônios, os heveus, os heteus. Aí no meio, que tem uma pontinha bem pequena, Águas de Mermon, aí mais conhecido, o Mar da Galileia, desce Rio Jordão, um principal rio, a gente vai falando mais dele, né? Aí até chegar no Mar Morto. Então, eu falei aqui essa coluna, porque da direita tem os rios, que serviram também de locais de posição e limites, que nós vamos ver depois, com a divisão das tribos, tá certo? Do lado esquerdo, onde estão os heveus, os cananeus, aí tem o Mar Grande. Tá bem fácil aí, está escrito o Mar Grande. Mas em algumas Bíblias traz o Mar Mediterrâneo, né? Ou o Mar dos Filisteus. Também tem tradução que tem esse nome aí. Então fica fácil a gente poder sintonizar. Quando os filisteus atacaram, quando os filisteus dominaram, da onde eles eram, como é que eles agiam. Então, qual é a região deles aí? Aí descendo um pouco mais, Ascalon, aí toda essa parte litorânea aí, né? Litorânea, tem a planície, tá certo? Voltando agora para o meio, isso, perto do Mar Morto. Aí temos lá os inimigos aí, muito conhecidos, Moabitas e os Edomitas. Gente que não valia, olha, o feijão que comia. Porque esse povo, todo esse povo agora, todos eles eram idólatras. Eram pessoas, que nós vamos ver depois, totalmente politeístas. Eles adoravam imagens de animais, eles adoravam essas imagens, metade homem, metade animal, metade mulher, metade animal. Eles faziam churrasco dos seus filhos, né? É uma coisa terrível. Então você pode ver uma gente ruim, perversa, certo? Esse mapa aí, então tem esses nomes todos aí, os heveus, os heteus, os edomitas, moabitas, amonitas, tudo gente que realmente ignorava e desprezava as coisas do Senhor, tá certo? Então agora vamos lá para o outro mapa.
quando eu falar Daniel, é que Daniel é meu filho. Ah, eu não falei, ó, eu sou casado, o nome da minha esposa é Kelly, tá? De Deus, nós vamos completar 26 anos de casamento em maio, 24 de maio, não posso esquecer de jeito nenhum, senão não almoço nesse dia, né? Então, aí a ordem de nascimento dos filhos. Tem a Isabel, ela que mora em Londrina, ela mora, trabalha, estuda lá, ela faz direito lá, ela mora lá, e o Daniel, que é esse que está me ajudando aqui, ele faz biomedicina. E o Samuel, que está na faculdade, agora, nesse horário, a Isabel estuda à noite também, o Samuel está fazendo educação física, ele entrou na UEL, também em Londrina. Então, esses três que já têm a idade de faculdade já estão estudando, fazendo faculdade. É Isabel, Daniel e Samuel. Todos eles são escolas públicas, faculdade pública, né? E é ProUni, né? E o Miguel tem 16 anos, ele está aqui, e ele estuda o segundo ano de magistério. Aqui no magistério, aqui nossa região, magistério é para formar professor, né? Então, esses são os 4 filhos. A minha esposa é formada em matemática, e a primeira faculdade nossa é de teologia mesmo. Beleza? Então tá. Então, quando eu falar Daniel, é o meu filho Daniel aqui. Na próxima aula, aí não vai ser o meu Daniel, vai ser o Daniel, que é o nosso homem da mídia. Hoje ele trabalha num lugar onde ele, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, hoje é o dia que ele trabalha. Na semana que vem vai ser ele, né? Vai ser ele que vai manusear aqui. Então, vamos lá. O próximo mapa, Daniel. A conquista de Canaã, que aconteceu lá com o Josué. Então, aí está o mapa simples. Agora, a gente já vê como que era. Aqui, esses lugares, é porque nós vamos ver depois onde que passaram, por onde nasceram, o que aconteceu, os nossos juízes, tá certo? As cidades, tem cidade Siló, né, várias vezes, Jebus, nós vamos ver muitas vezes, tá bom? E sempre a parte dos filisteus, agora você já sabe que é a parte litorânea, tá? Aí do mar aí, beleza? Então, só para a gente poder ter uma ideia maior aí, tá certo? Esses mapas, depois a gente vai vai trabalhar um pouquinho mais neles. E o mapa agora que é da Canaã repartida, Daniel. Depois eu vou ver o colorido, depois o outro. Isso, tá bom. Então vamos lá, Canaã, deixa eu ver aqui. Tá, isso, Canaã repartida entre as tribos. Então, esse mapa aqui, é bom que a gente entenda um pouquinho mais dele, porque aqui estão os nomes das tribos e as regiões, tá? E as regiões da onde eles se fixaram com a repartição, né, sobre até então a liderança de Josué. Eu quero chamar a atenção de vocês, por gentileza, lá em cima no norte está escrito Fenícia, tá certo? Onde fica lá uma cidade que chama Damasco. Descendo, não tem Dan, a tribo de Dan? Ótimo. Então, descendo de tudo, lá embaixo, depois do Mar Morto, para o lado da região do Mar Grande embaixo, está escrito Berseba. Certo? Então, por que eu estou querendo chamar isso aqui? Porque tem alguns versículos na Bíblia, quando fala de Dan a Berseba. É quando se fala aqui no Brasil do Iapoque ao Chuí. Então, quando a lei tinha que ser, quando tinha que invocar as tribos, quando tinha uma ordem, né, de Dan a Berseba, então você agora já compreendeu que é toda a extensão usada de Israel. Então, alguns versículos, quando fala de Dan a Berseba, aí você já sabe que engloba tudo, todas as regiões, todas as tribos, porque tem algumas ocasiões que os juízes fazem esse uso disso, reis também
a gente vai ver depois, quando estudarmos os reis, que de Dan a Berseba, que todo mundo fique sabendo, que é para juntar todo mundo, que se reúne todo mundo. Então, de Dan a Berseba. Agora você tem o nome aqui de cada tribo e a região onde que eles se instalaram. Ali tem Naftali, Manassés, Isacar, né? Gade, descendo mais, Efraim, Benjamim, Ruben. Aí você vai localizar aí no mapa, na terra de Canaã, os nomes e a região que eles, né, se fixaram. Beleza? Então, tá só para do lado esquerdo, o lado litorâneo, de baixo para cima. Aí, vamos falar então aí de Berseba subindo agora. Agora você já sabe, né? Do lado esquerdo aí tem Asquelon, Ecrom. Essas são as cidades da Filístia. Gaza, né? Quando a arca foi tomada. Jope, até hoje lá, Jope, Dor, Acor, Tiro. Quando fala Tiro e Sidom, né? Sempre fala, tem versículos que juntam essas duas cidades, Tiro e Sidom. Tá aí, tá? Só um detalhezinho. Você percebe que entre Acor, que está em Acer, não tem uma curvinha no mapa? Como se fosse um morro entrando no mar? Você percebe aí? Se você quiser colocar aí, né, o Monte Carmelo, então é mais ou menos aí o Monte Carmelo, tá? Onde os fatos aconteceram lá com Elisa, o Monte Carmelo. Então tá aí onde aconteceu lá, né, daquela parte lá do se é Deus, depois a gente vê isso aí, beleza? Então, simples assim. A gente vai devagar, não vai forçar muito, porque a gente vai falar os nomes, aí você vai se localizando melhor, tá bom? Agora, Daniel, põe um mapa colorido. Isso. Tem como aumentar um pouquinho, Daniel? A tela? Para eles aí? Deixa eu ver aqui. Esse mapa colorido, ele é o mesmo mapa que nós já vimos, só que ele tem um pouquinho de cor e tem o nome das regiões e as cidades, tá? Então a diferença é essa, é só um pouquinho colorido para melhorar um pouquinho, fazer a diferença. Beleza? Então tá bom. Aí eu já vou dizer o seguinte: todo aluno do nosso seminário, ele faz mapas. Sim, senhores. Vocês vão apresentar o mapa que nós vimos, esse mapa aqui, mapa de Canaã repartido entre as tribos. Por que você fazer o mapa? Porque quando você vai escrevendo e desenhando, isso aqui depois vai ficar na sua mente. E quando você for explicar isso para alguém, você vai pregar, você vai falar com mais autoridade. Você vai falar com muito mais profundidade. Então, fazer o mapa é uma tarefa do seminário. Esse mapa, eu vou querer de vocês, tá? Desse jeito aqui, pode ser uma meia cartolina. Vai ter que desenhar mapa, vai contar pontos, sim, senhor. Aqui é mais ou menos isso. Então, você vai fazer esse mapa, tá bom? E você pode apresentar da aula em diante, tá? Vou dar pelo menos aí umas 3 semanas, que é muito fácil, muito tempo. Você pode trazer esse mapa, você vai apresentar o seu mapa aí, tá bom? Certo. E aí vai ter outra mais para a gente ver. Então, fazer o mapa Canaã repartido entre as tribos. Que é esse mapa que vocês já têm aí. Se você não imprimiu aí na tela não sei se você está usando o celular ou o computador de mesa, né? Você tem aí para você imprimir. Alguém tem uma dificuldade até aqui? Dá para fazer, Tiago? Tá me ouvindo, Tiago? Acredito que sim. Não, é fácil. Não, é fácil, é tranquilo. O aluno de seminário, ele tem que saber esses mapas aqui. Quando nós começamos, na introdução bíblica também, fazer o mapa do mundo antigo, também não tem nada de dificuldade. E esse mapa até... eu pergunto, além do pastor, alguém mais tem ministério? Alguém mais tem ministério, seja com jovens, com casais, com crianças? Eu tenho.
Eu É o agora tô com a Alex, criançada aqui. o Alex Na aqui. igreja batista. Esse cara barbudo aí é o Alex, né? Você não sabe. O Alex é o tipo do cara que traz o povo para dentro da igreja para casar. É. Se você levar o Alex para sua igreja, né? Você fala que eu quero que tenha casamento na minha igreja. Aí você deixa os jovens na mão dele. Mas não dá 3 meses, começa a pipocar casamento. Não, é verdade, bicho. Pergunta pra ele, né? É verdade, nós casamos a sobrinha dele, mas não deu muito tempo lá, já teve outro barbudo que pegou ela lá na igreja, casando. Nós fizemos casamento. Fez uma semana, sábado agora, né, irmão? Que a sua sobrinha casou, né? Então tá bom. Quem mais tem menino? Alguém falou Foi sim, criançada aí? pastor. Quem Com mais tem menino? crianças. Oi? Eu tenho com crianças. Com criança, qual a idade? É de 5 a 9. 5 a 9. Olha, irmã, quando você for, se você me permitir, quando você for querer contar essa história para eles, falar do lugar onde aconteceu do Sansão, alguma coisa, e você fazer o mapa, Sim. você recorta o mapa e coloca colante atrás e faz os alunos participarem, entendeu? Para eles montarem o mapa. Fica Sim. muito legal essa aula, viu? Ou qualquer outra história do Velho Testamento, né? Que você for contar, você pode, de Elias, por exemplo, você pode, onde foi o monte, tem muita coisa bacana. Então você, igual está aqui no mapa colorido, ó, você pode fazer, recortá-lo, né? Nas regiões certas, pedir para os alunos, fica bacana uma aula dessa. Quem mais tem ministério? Eu também estou trabalhando agora com as crianças aqui na Igreja Batista Santa Cruz. Eu só falo o nome, que eu não decorei ainda a voz. É a Aline. É a Aline. Você está trabalhando com as crianças? Sim, agora eu comecei também, tem alguns meses já. Criançada Isso, a partir de 4 anos até o mais velho, acho que tem 13. Isso, tá bom. Beleza, isso é ótimo. Muito bom. O Ministério com Crianças é um ministério de longo prazo, de longuíssimo prazo, né? E então 10 anos é que realmente vai começar a dar um fruto bacana, né? Insistência, muita insistência. Você ama essas crianças, sabe? Você dedica a elas, conheça o social delas, como é que elas vivem, se os pais vão à igreja, se é coleguinha que convidou coleguinha, que chamou, tal, alguma coisa. Olha, envolvimento com essas crianças e muito amor, muita dedicação, lá na frente vai colher bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Quem mais Amém. tem? Quem mais tem ministério? Eu também com criança, pastor. Como é que é meu seu nome? É que tem um nome, que tá Fátima. Fátima, é isso, Fátima. É que bem no seu tá a quantidade de pessoas comigo aqui. Então, Fátima, você tem qual ministério? Com crianças também. Com crianças. E qual a idade deles? De 5 a 12. Muito bacana. E esse aí é que dia da semana? No sábado, No sábado. Uhum. às 9 horas da manhã. Nós fazemos aqui no domingo, nós fazemos aqui no domingo às 9 e às 10 eu dou o seminário para a turma da igreja. Nós fazemos isso. E Mas da aqui escola no domingo é EBD. Isso. No domingo de manhã. Nós fazemos assim, nós ficamos fazendo assim de 95 a 2020. Aí, em 2021, a gente separou para sentir a necessidade, porque tem irmãos que não têm essa possibilidade de ter seminário, né? Ou porque trabalha à noite. E domingo de manhã, então, eu tirei o culto mesmo. Tirei o culto. Eu tive essa coragem de tirar o culto do horário e coloquei seminário. Não perdi as crianças e estou dando a capacidade, a oportunidade de ensinar, tendo a oportunidade de ensinar o seminário para quem justamente não tem esse tempo que nós temos aqui. Não tem essa condição, esse horário aqui. Então, também tem dado certo, espero que a gente continue assim. Beleza. Então, tá. Ótimo, então nós já vimos os mapas, né? Os mapas, nós vamos voltar nos mapas, tá? Beleza? Conforme a aula vai se desenrolando, a gente vai vendo mais mapas.
Tudo bem, então. Então, essa primeira parte de mapas a gente deixa por aqui. Agora nós vamos ver um slide. Daniel, coloca o slide azul. Isso, Velho Testamento, Juízes. Então, se alguém conseguiu imprimir, por acaso, o esboço? Eu imprimi. Então, se você é como eu, que anota no esboço, faz as suas anotações, então eu tenho um esboço, nós vamos ler, nós vamos aqui junto fazer uma introdução do livro de Juízes. Se você é um daqueles que anota, então pegue sua caneta mesmo. Se você tem um caderno, separa um caderno do livro de Juízes, para você anotar o livro de Juízes. Essa apostila aqui que eu estou mostrando, você tem aí, você pode imprimir, tá? Alguém tem facilidade para imprimir? Tem impressora em casa, ou fica mais fácil imprimir, né? Ir por perto de casa, alguma coisa. Então, imprime, porque a gente vai estar usando esse e outros, tá bom? Beleza? Então tá. Então tem dois. Esse aí, vou falar assim, o esboço azul, porque o fundo dele é azul, e esse outro aqui, tá bom? Nós vamos intercalando, vamos fazer os comentários, tá? Pra gente fazer, no caso aqui, na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução. E mesmo que é uma introdução, nós não vamos fazer tudo hoje, tá bom? Então, por isso que vai ser bacana você imprimir, tá? Vamos fazer o comentário. Então, vamos lá. Pode descer a tela, Daniel. Subir a tela. Isso, pode continuar. Tá bom. Então, o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele traz em si, né, a majestade, a santidade, a soberania de Deus, a criação, nós vemos lá, a criação, o poder, o conhecimento de Deus, né? Beleza, continua. Tá, aqui é bem resumido, tá bom? Um cronograma aqui bem resumido, para a gente poder ver os acontecimentos. Então, vamos lá. Deus é eterno, aí então teve a criação, criou o homem, a mulher, tudo, o que criou o mundo. Teve o dilúvio, nós já estudamos isso aí. Quem já fez essa primeira parte de Gênesis e Êxodo, isso aqui tá muito fácil. Quem não fez, não se preocupe, que a gente vai poder dar essa aula para vocês também, tá bom? Aí a formação das nações, aí então Deus escolhe um homem para que dele viesse toda a nação dos judeus, né? Abraão, aí tem a história do Egito, aí o tempo do deserto, e então Canaã, que é o que a gente então vai começar a estudar. Essa é a primeira coluna. A coluna da direita, aí os juízes. Vai ter um tempo dos juízes, que nós vamos ver, são vários juízes, nós vamos ver os nomes deles, o tempo deles, o que eles fizeram, tá certo? Aí depois tem o tempo do Reino Unido. Havia só um rei, só um reino, né? Saul, Davi, Salomão, e dali para frente eles se dividiram. E nós vamos falar disso depois. Teve a divisão. O cativeiro, que é a parte da Babilônia, conta mais lá a parte de Daniel, e o retorno deles depois, que é Esdras, Neemias. Então aqui eu só faço uma pequena apresentação para dar um entendimento, uma cronologia da onde nós estamos e o que nós estamos estudando. Então, esse aqui é só para a gente ter na mente um pouco o que nós queremos. O próximo, Dan. Pastor, Tá. Oi. mas só que essas telas que o senhor está mostrando não é Não é. Tá bom. Não é. Eu vou fazer os comentários que eu vou fazer, ele vai aqui, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Olha lá. Vamos ver agora um contexto da onde saiu o tempo dos juízes. O que aconteceu um pouquinho antes, tá? O que aconteceu? Então, para relembrar, criação, Abraão, José. José é vendido para o Egito. Aí houve lá os 7 anos de abundância, 7 anos de miséria, vamos colocar assim. Aí então a família de José desceu, Jacó desceu. Lá permaneceu, né? Permaneceu morando lá no Egito. Tudo bem? Depois levantou-se outro faraó, que então tornou o povo escravo.
ficando lá 400 anos no mínimo, alguns 400, 430 anos, tá certo? Então, depois disso, veio Moisés, e aí tem o título ali, né? Os israelitas haviam vagado 40 anos, então eles saíram. Da onde surgiu esses 40 anos no deserto? Quando Moisés mandou os espias, eles foram 12 espias, um de cada tribo. Eles passaram lá 40 dias, retornaram. Daqueles 12, 10 com aquele coração duro, incredulidade, falando que eles iam morrer, que era melhor voltar para o Egito, e fez aquela rebelião toda. Então o povo acreditou nesses 10. E 2 falaram, não, nós vamos lá, Deus vai ser conosco. Né? Caleb, Josué, não, nós vamos lá, nós vamos arrebentar, nós vamos entrar com tudo lá, já está feito. Esses 2 quase morreram apedrejados. Quase morreram, quase que eles embarcaram. Né? Aí então, Deus olhou aquela situação, né? Viu a incredulidade do povo, e para cada dia que eles ficaram lá, foi 1 ano andando no deserto. Então, eles ficaram vagando no deserto um tempo, né, que eles poderiam ter economizado. Então você vê, a falta de fé, se você é daqueles aí, coloque aí, a falta de fé faz você perder a bênção que está pertinho de você. A falta de fé, a incredulidade faz você perder aquilo de pronto que você ia ter. Porque o que Deus tinha para eles, o plano que Deus tinha, então você vê aí, nessa história que é resumida, tá bom? Tá bem resumido, tá? Aí eles vagaram, andaram, ficaram caminhando no mesmo lugar. Ficaram vamos exagerar, ficaram igual barata tonta, para lá e para cá, quando ela toma veneno, né? Fica andando sem direção. Aí, então, aquela geração que viu a manifestação do Senhor no Monte Sinai, que escutou a voz de Deus, que viu Deus se manifestando através do terremoto, do relâmpago, de tudo aquilo que aconteceu quando eles receberam lá os 10 mandamentos, aquele povo todo, aquela geração, né, não entrou na Terra Prometida. Morreram aquela geração de incrédulos, adultos. Aí só ficou aqueles que eles diziam que iam morrer, né, na mão dos inimigos. Tá certo? Então, toda aquela geração, daquela geração de adultos, só 2 sobreviveram. Josué e Caleb. Então, você vê que a fé, ela dá vida. Escreve aí. A fé gera vida. Eles tiveram o prazer de entrar. Nem Moisés. Moisés só viu e viu de longe. Eles não. Eles entraram. Eles tomaram posse. Eles herdaram, os filhos deles, os netos deles, descendência deles, viveram. Por isso que é importante, por isso que nós temos, nós adultos, a importância de mostrarmos para os nossos filhos a nossa fé. Porque eles aprendendo essa fé, eles também vão ter as bênçãos deles, como a descendência de Caleb e de Josué tiveram na Terra Prometida. Tá certo? Tá. Toda aquela geração morreu, Moisés também morreu, aí veio, né, um novo líder. Outra tela, Daniel. Tá. Deus escolheu Josué. Tá certo? Então, nós vamos ler, até que enfim, né? Vamos ler a Bíblia, né? O pastor não para de falar, o cara tá dando hora de seminário e não leu a Bíblia ainda, né? Então vamos lá. Livro de Números. Então vamos ver. Vamos colocar ali. Livro de Números, capítulo 27. Esse aqui, eu vou ler aqui para você daqui a pouco, tá? Vamos só para a gente poder entrar aqui. Números, capítulo 27, verso 18. O que teve aqui? Houve aqui, então, como se fosse um cerimonial, tá certo? De apresentação de Josué como líder. Então, Números 27, 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Olha só, poucos versículos, gente, são poucos versículos da Bíblia, do Velho, que tem isso aqui. Então, o cara, ele tinha um coração para Deus.
Ele tinha um apego, ele sabia, ele confiava, ele tinha uma comunhão com Deus. Ó, em que é o próprio Senhor. Olha o reconhecimento de um pecador, de alguém como nós, né? Mas que ele tinha algo com Deus em extremo. Ele tinha uma comunhão com Deus, uma obediência, uma paixão por Deus. Ele era subordinado a Moisés, ele era auxiliar de Moisés. Aonde Moisés estava, o Josué só não estava lá no monte, o resto ele estava com tudo, em tudo com Moisés, né? Então ele tem o contato, vamos dizer, entre aspas, né? Josué ele sugou ali, né? O que Moisés vivia com Deus. E no final, olha o que deu. Em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Então, tá aí. Tá? Põe sobre ele a tua autoridade. Esse aqui é forte demais, gente. É muito legal isso aqui. Uma transferência ali, ó. Tá? Então, você vê aí que a importância de Josué, né? A autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E você percebe que isso não foi para o filho de Moisés, não foi para o filho de Moisés. Percebe? Você já tinha pensado nisso? Foi para alguém que estava com ele, né? Põe sobre ele a autoridade, apresenta para o filho de Israel, apresenta-lhe perante Eliezer, né? O sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, que é aquele que nós estudamos lá na paramentália do sacerdote Urim e Tumim. Segundo a tua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, esse pré-juiz aqui, vamos dizer assim, antes do livro de Juiz, esse líder, né, teve a sua importância, porque depois do que ele fez, então, onde acontecem as histórias. E no livro de Josué, vamos ler um pouquinho aqui de Josué. Vamos lá. Josué, capítulo 1 e 2. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. O que é servidor? O auxiliar, o servo mesmo de Deus, tá certo? Dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Aqui tem um trecho muito bacana. E olha a diferença, né, que teve. Quando Deus falou com Moisés, né, quando ele falou, tira aí as sandálias, né, Moisés queria tirar o corpo fora. Moisés não, né, até que depois ele aceitou. Josué, como ele já tinha a vida de Moisés com ele, já tinha os livros, né, o Pentateuco, de pronto, ele tomou a missão. Vê como é diferente aí, tá certo? Aí ele vai se mostrando cada vez mais. Deus estava continuando a se revelar de forma progressiva, né? Deus alertou o povo sobre consequências. Então, que consequências? Que é justamente o DNA do livro de Moisés. Vamos ver lá. Deus alertou do quê? É o que nós vamos estudar, mas alertou do quê? Vamos lá em Josué. Lá, vamos falar assim, o dia da consagração de pastor de Josué, vamos colocar assim, né? Para nós temos o dia, né? Consagração do pastor na igreja. No dia da consagração de Josué, Deus olha o que Deus já deixou bem claro com Josué, tá certo? Josué 23, 14, tá? Olha. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, quer dizer, a morte. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobreviveram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir, sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus.
quando violardes as alianças que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses. Eis o problema. Se você é daqueles que faz anotação, sublinha a Bíblia, eis o problema. Eis aqui o motivo que Deus teve que escolher os juízes. Por quê? Porque servirdes os outros deuses foi o que aconteceu. E os adorardes. Exatamente. Então, se você entender bem, decorar bem isso aqui, vamos dizer assim, você vai entender o livro de Juízes. Tá? E então, a ira do Senhor, aí você vai entender por que, que Deus permitia que os inimigos subjugassem o seu povo. Né? Acelerar sobre vocês, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Gente, escreve aí. Eu até fiz uma meditação um tempo atrás. Por gentileza, escreve aí. Tem muito crente. Eu vou devagar para o Alex escrever, porque eu sei que ele está escrevendo, né, Alex? Ó, vou repetir. Tem muito crente perecendo em boa terra. Vou repetir. Tem muito crente perecendo em boa terra. Quando você está em comunhão com o Senhor, e você está no temor de Deus, e você está querendo o reino de Deus, está querendo ver almas ganhas, você está vibrando por alguma pessoa que está ali fiel na igreja, né? E ao mesmo tempo você tem contato com pessoas que são crentes, mas a gente vê na vida deles, eles estão perecendo, deixando de viver as boas coisas, as excelentes coisas que Deus tem, por pecado não confessado, por pecado não desprezado, por falta de oração, por falta de comprometimento com Deus, por falta de fazer trato com Deus, compromisso com Deus, sabe? Sempre está vagante, sempre está para depois, sempre vai deixando. E quando eu olho esse versículo aqui, eu vejo isso, crentes perecendo em boa terra, né? Porque Deus avisou, Josué, eles vão aprontar. Você vai ver o que eles vão aprontar. E eles vão realmente pintar o 7. A gente vai ver depois aí, devagar. Tá bom? Então vamos lá. Ótimo. A próxima tela, Daniel. Aí ele renova a aliança, né? E Josué morreu. Ótimo. Aí então vem o que nós vamos estudar. Mas esse é um período. Então vamos lá. Agora nós vamos aqui. Daniel, pode colocar para eles a apostila? Aquelas folhas? Isso. A joia. Tem como aumentar para eles, Daniel? Não. Se você conseguir aumentar na tela, a maioria está no celular, né? Se você puder aumentar, aumenta aí, tá bom? Então agora eu vou ler aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então nós já vimos aí. O autor do livro de Moisés, ele é desconhecido. Não podemos afirmar. Então a gente vai junto com a maioria dos historiadores. Nós não podemos afirmar quem realmente é que escreveu. Alguns rabinos, alguns historiadores, gente que realmente, lá do fundo do baú, os primeiros, né, historiadores da Bíblia, comentam que pode ter sido Samuel. Mas é só um comentário de quem tem um trabalho de anos a fundo, né, nesse livro, tá bom? Então tá lá. Então o autor é desconhecido, né? Os israelitas estavam vagando os 40 anos no deserto. Toda aquela geração já tinha morrido. Moisés e Arão também. Depois vem Josué. Deus continua a se revelar, né, para o povo. Josué, o líder guerreiro, e ele foi a conquista da terra na liderança dele. Então, Daniel, você está na folha 2.
É isso. Sobe mais um pouquinho aí. Então, nós estamos na parte da introdução. Beleza. Então, Josué, olha para você ver, por que foi bom a gente ter lido aquele versículo que disse em quem há o Espírito do Senhor. Vai vendo. Tem uma situação em que ele está sozinho e o anjo de Deus lhe aparece. Só que ele é guerreiro. Ele é um cara de guerra mesmo. Então, quando ele vê, ele não percebe quem era, na verdade. Ele puxa da espada e és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele já ia partir para cima. Você vê a ação dele nesse versículo de querer defender o que era de Deus e não temer o desconhecido e não temer aquele que estava na frente dele. Bom, isso não é do meu povo, nós estamos vivendo numa guerra, ele já foi logo. Por isso Deus viu nele a capacidade dele ser um líder, tá certo? Deus alertou da consequência, que eles iam virar as costas para Deus, mas mesmo assim renovou a aliança lá, no livro de Josué 24, 14 e 28. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. E esse é Josué 24, 14. Tá certo? Aos quais serviram vossos pais da além do... Opa! Ó, vamos lá. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Vamos devagar. Então, havia sim idolatria do povo de Deus desde quando Abraão saiu. Desde quando o povo saiu do Egito. Desde quando o povo estava no deserto, havia imagens, idolatria. Então, aqui é um versículo muito fácil, bacana também a gente poder comentar sobre ele. Você só vai ser aceito, o teu serviço a Deus só vai ser aceito se houver da sua parte uma grande separação, um desprezar de todo tipo de idolatria. Aquilo que você já sabe que não é do Senhor, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que causa algum escândalo, aquilo que não é de Deus, literalmente, né? Então você já vai ter a consciência. Se você quer alguma coisa com Deus, uma vida com Deus, se você quer que a sua adoração, uma adoração sincera, honesta e justa, coloque esse versículo como base. Jogue fora. Tire de você. Né? Você realmente tem que se esvaziar de você, suas vaidades, né? Para que então Deus realmente possa habitar no teu ser, realmente você ser uma nova pessoa. Né? E foi isso que Deus queria com aquele povo todo. Tira de vocês. Né? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava lendo o Eufrates, está se referindo lá do Abraão, a família dele, né? Aos deuses dos amorreus, agora você sabe quem que é, porque você viu no mapa, tá? Em cuja terra habitais. Aí tem uma coisa íntima, forte. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa renovação aqui, na verdade, antes de Moisés morrer, o livro de Deuteronômio é um discurso de Moisés. Antes de Josué morrer, esses capítulos aqui são o discurso de Josué, tá certo? Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outro Deus. Olha, como se eles fossem realmente os santinhos, né? É longe de nós, Moisés, que Josué, imagina que a gente vai fazer um trem desse? Não, nós somos de Deus, não, nós somos crente. Imagina, não posso fazer essas coisas, não, né? Porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele que nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, de quem fez grandes sinais em nossos olhos e nos guardou de todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo caminho do que passamos. Se eles realmente, né, ficassem com isso aqui, seria muito bom. Seria algo que realmente ia economizar muita morte, ia ter muita alegria, e eles seriam realmente um povo, né,
que seria todos eles sacerdotes para o mundo. É isso que poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. Foi por isso que, então, o livro de Josué, o livro de Juízes, é o que nós vamos estudar, né? O que eles fizeram? Né? O que aconteceu? Literalmente, o livro de Juízes é um livro em que mostra a liberdade que Deus dá ao povo quando está barriga cheia, quando está bem financeiramente, quando tudo dá certo. Faz sentido isso para você em 2022? Barriga cheia, renda, tudo dá certo, saúde. E aí o que acontece? Aí se distancia de Deus. Não precisa orar tanto, não tem ninguém internado, não tem ninguém na UTI, né? Não estou desempregado, né? Eu tenho renda suficiente, vou até na praia, né? Eu tenho, então tinha uma vida confortável. Nessa vida confortável, o que acontecia? As pessoas se distanciavam de Deus. Não precisa de Deus. Não precisa ir tanto ao culto, não precisa reverenciar tanto Deus, não preciso ler a palavra na minha casa, tá tudo. Não tenho tempo para isso. Minha TV de 140 polegadas, né? Toma o meu tempo, né? O meu celular de 5 conto, né? É muito bacana. Não posso deixar em cima da mesa à toa lá. Tem que usar meu celular de 5.000 reais. E aí, com esse distanciamento, né? As pessoas ficam mais carnais, as pessoas ficam mais no ego. E aí Deus permitia. Será que você consegue entender que o livro de Juízes é um livro para 2022? Porque aqui para nós acontece muito. Muitos crentes ficam muito bem financeiramente. Olha, quase falar de Deus quase bate na gente, né? Porque pega um bom emprego, pega uma boa promoção, aí não vive Deus onde trabalha. Não. Deus é lá na igreja só, e olha lá, hein? Né? Então, aí o que acontecia? Tinha as calamidades. Deus, a ira, lembra daquele versículo que eu falei, a ira? Então Deus permitia que o povo sofresse na mão desses inimigos todos que nós vimos ali no mapa. Aí naquele sofrimento, né? Aí o que eles faziam? Aí eles tinham que olhar para cima. Aí eles tinham que buscar a Deus. Daniel, volta lá no slide azul. Isso. Para outra. Isso, vamos à Bíblia. Vai, pode ir. Esses são o Pentateuco, o Juízo, tá certo. Nós estudamos isso aí. Vai, pode ir. Tá. Esse aí vai mais para frente, tá ok. Isso. A história de Israel. Pode ter sido Tá. O livro de Juízes, então, o que acontecia? O povo clamava a Deus naquela situação ruim, naquela opressão, naquela falta de liberdade, na falta de dinheiro, na tristeza, aquela morte toda, e tudo aquilo que os inimigos provocavam, né, faziam para cima do povo de Deus. Aí então eles oravam a Deus, eles clamavam a Deus, aí Deus levantava alguém dentre deles como um libertador. Então você pode também entender que Deus levantava, a palavra libertador cai bem também, porque livrava o povo, né, daquela fase ruim que eles estavam vivendo. O povo de Deus, que foi escolhido para viver na boa terra, que foi escolhido para viver em comunhão com Deus e ser os sacerdotes de Deus para o mundo, eles estavam vivendo quase que como mendigos, muitas vezes, sem direito a nada, espoliados mesmo, arrancados de tudo pelos seus inimigos. Então, aí, o problema, né, que Deus levantava o juiz. Isso não era o problema, isso era a salvação. O problema era o seguinte, a fase seguinte, repetia-se. Tá tudo bem de novo, tá tudo bem, nosso libertador está aqui, nosso juiz está julgando. Então ele está... E com a vida desse libertador, desse juiz, estava tudo bem. Enquanto esse vivia, o povo estava dentro da vontade de Deus. Ele morria, o povo virava as costas, aí vinham os inimigos, eles clamavam, Deus mandava o libertador agia, enquanto aquele libertador vivia, tudo ia bem, estava tudo jóia, o povo de Deus com Deus. Aí depois voltava novamente o
o ciclo. Então, fica um ciclo vicioso. O período de juízes, quanto que durou isso? Entre 1375 e 1050 antes de Cristo, aproximadamente. Fica entre o tempo de Josué e o começo da monarquia, né? O começo da monarquia. É um período tenebroso da história do povo de Deus, marcado pela derrota. Então, era para eles serem vencedores, mas eles muitas vezes foram perdedores. Incredulidade, eles estavam desprezando a palavra de Deus e as ordens do Senhor. Idolatria, quer dizer, eles achavam melhor adorar o que eles viam, as imagens do que eles viam, o que eles viam nos outros povos, tá certo? Sem falar que eles se misturaram em casamentos com esses povos, deram suas filhas, pegaram as filhas dos caras de lá, fizeram um embolo, um balaio de gato, coisa que Deus tinha proibido. Deus não queria que eles fizessem isso, tá certo? É um período, olha, marcado pela dor, derrota, incredulidade, idolatria, muita idolatria, né? Mas, no livro de Juízes, capítulo 1, e verso 1, diz assim, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Então, aqui, eles buscavam a Deus. Esse até que começou bem, vamos dizer assim. Mas depois, o que aconteceu, a infidelidade, a desobediência, a discórdia, foi grande demais. Então, vamos ver aqui. Fátima, você está com a Bíblia aberta aí, Fátima? Sim. Então, tá. Então, vamos lá. Então, lê para nós, por favor, Juízes, capítulo 2, verso 11. 2:11. Do 11 ao 15, por gentileza. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos expoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Isso. 16. 16. Suscitou o Senhor juiz que os livraram da mão dos que os pilharam. Isso, exatamente. Até o então, 18. aí, isso, vai, pode continuar. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante a seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, tá aqui. Aqui, aí você vê aí, aqui é o DNA resumido do livro de Juízes, né? Eles abandonaram, eles tinham... Lembra que eles... Não, senhor, nós não vamos te abandonar. Aqui está o que acontecia. Então, era um ciclo vicioso. Era algo como um ciclo vicioso. Estava tudo bem, estava tudo bom, né? O juiz estava governando, ele estava ali dando as ordens, ele estava ali intercedendo, Deus era com ele. Ele morria, o povo ficava sem líder, o povo ficava sem guia, o povo ficava sem direção, o povo ficava sem juiz. Aí tem um versículo que marca muito
o livro de Juízes, que é cada um fazia aquilo que bem achava melhor. Esse versículo repete muito. Principalmente no final do livro aqui, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Então, a falta de um líder divino, a falta do homem ter comunhão com Deus, é uma vida de incredulidade, de idolatria, é uma vida sem frutos espirituais, sem comunhão e uma descendência terrível, uma pior que a outra. Gente, eu não sei onde vocês, se isso acontece na região de vocês, mas aqui é assim, a pessoa é da igreja e por alguma coisa ela não quer mais, ela abandona, tem liberdade, né? Não pode prender ninguém na igreja, não é? E ela vai viver uma vida misericórdia. Passa-se 10, 15, 20 anos. Você precisa de ver o que a pessoa colhe. Que amargo, que triste. É o que diz em Provérbios. É terrível abandonar o Senhor. As pessoas sofrem demais, gente. As pessoas vivem casamentos destruídos, filhos que não conhecem sequer o Gênesis 1:1. Você tem uma ideia? Isso acontece, não sei se acontece, tomara Deus que aí no Pará, em Minas Gerais, aí não aconteça, mas aqui acontece. Aqui Acontece tem também, pastor. Acontece? Enfim, cadê o pastor? Na pandemia, muitos crentes nem voltaram mais para a igreja, depois da pandemia. Céu, se a gente for para esse assunto, vai até desviar da aula. Eu pensei que você estava falando do Pará. Repete de novo aí, meu querido. Eu pensei que você estava falando do Pará, esse quadro aí. Irmão do céu, cara. Ó, vocês que estão no seminário, eu chamo a atenção de vocês, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, não se desviem, porque senão eu chego até a arrepiar, sério mesmo, senão a geração de vocês vai ser a pior geração. Vocês vão criar gente terríveis, adúlteros, prostitutos, gente de coração duro, incrédulo, ateus. Misericórdia, gente, misericórdia. Que vocês olhem pelos seus filhos, olhem pelos seus cônjuges, olhem pelo seu pastor, olhem os seus irmãos da igreja. Peça, Senhor, põe no meu coração um amor para esta causa, um amor por este versículo, um amor para aqueles irmãos, um amor pela minha família. Porque o que tem aqui em Juízes, escrito há mais de 3.000 anos, porque até Jesus é 1.000, de Jesus para cá é 2.000, então no mínimo 3.000 anos. É uma história que se repete todos os dias, em todas as igrejas, em todas as famílias. Pessoas não lêem a Bíblia, acham que o Velho Testamento é velho, é antigo. Não, vamos ficar só com o Novo. Né? Não, o seminário é para quem não faz faculdade, é para quem não tem nada para fazer na vida. Tem gente que já falou isso, pra gente. Fazer seminário é só se não tiver mais nada para fazer na vida. Eu já escutei isso. Foi por isso que eu coloquei o seminário domingo de manhã na nossa igreja, sabe? Para o povo ter mais profundo. Irmão, você sabe como é que eu coloquei um apelido no seminário? Eu coloquei caldo grosso. Gente, vamos participar do caldo grosso? Por que caldo grosso? Porque o caldo grosso, né, quando você vai na sopa, né, e ela tá rala, você põe a concha lá e fica flutuando aquele pedacinho de cebolinha, aquele pedacinho, você não quer nem pegar. Né? Você vê o fundo da própria concha, você nem quer. Mas quando você pega uma concha e enfia lá dentro da panela, e aqueles pedação de mandioca, aquele caldo de mandioca vai caindo, aqueles pedação de carne, você vai subindo, que você vai saber que vai no seu prato, aí você pega uma farofa, faz aquele mistura boa, entendeu? Aquilo fica grosso, aquilo te sustenta, aquilo te dá sabor, sabe? Aquilo você come com uma vontade, sabe? O caldo grosso é isso. Eu coloquei isso na nossa igreja. Falei assim, gente, vamos aproveitar, sabe? O caldo grosso é para gente adulta, para gente madura, para gente que quer compromisso com o Senhor, quer conhecer a palavra lá no osso. Né? A minha oração é essa, conhecer mesmo a palavra lá no osso. O seminário aqui, em nome do Senhor Jesus, que a gente chegue no osso mesmo, sabe?
A gente fica lá para aprender o versículo e tirar uma lição daquele personagem, daquela situação, né? Aquela coisa bacana. Você não querer viver aqueles personagens. Não dá vontade de pegar um povo desse e sentar a mão? Você é um indecente, você não está vendo que você tinha tanto de bênção para você viver? Como é que você faz um trem desse com o Senhor? Como é que você deixa de honrar? Como é que você deixa de ir no tabernáculo? Como é que você deixa de agradecer toda a fartura que você tem na sua mesa? Aí você vai lá e põe outro Deus, põe o Deus dentro da casa, põe Deus na porta da casa. Eles faziam isso. Põe Deus. Houve um tempo, vamos ver depois lá, que em Jerusalém, cada rua tinha um Deus. Cada rua tinha um Deus. Houve um tempo que teve reis que mandou trancafiar o templo. E que geração é essa de pessoas passar numa igreja de crente e falar, Deus me livre. Não quero saber de crente. Não quero, não. Eu tenho a minha vida, eu já faço as minhas orações. Não quero. Você sabia, gente? Olha que a geração perversa, a geração de crentes desviados, são os piores para você evangelizar? Você já passou por isso, pastor? Eu já passei por isso. Vou começar a evangelizar alguém, conversando. Descubro que o cidadão é desviado, que a mãe dele, o pai dele, fala, minha avó era da igreja. A minha avó era da igreja. A mãe não, e ele não sabia nem o que era Novo Testamento. Você tem uma ideia. O chavão é eu já fui crente. Esse é o chavão. Aqui também tem eu nasci na igreja, desviado. Desviado. Não precisa não. Eu nasci na igreja. Não nasci nem na maternidade, foi na igreja. Por aí. Então, voltando. Então, foi um tempo tenebroso, um tempo de idolatria, um tempo de abandono mesmo a Deus, né? Então, como nós vimos aí, a irmã leu para nós, como que eles se comportaram, não quiseram saber de Deus, né? E Deus, no verso 16, né, não abandonou. Olha o detalhe do verso 16. Deus levantava alguém para colocar o povo de novo no eixo, para fazer o povo voltar a ficar unido, para realmente tirar daquela situação ruim sobre né, que estava debaixo dos seus inimigos. Não havia rei e nem governo central sobre o povo. Naquele tempo, então, no tempo de Juízes, não tinha rei e não tinha um governo central. O que havia, então? E lembrando, tinha Josué, que era o líder, Moisés, que era o líder. Então, Moisés, Josué, aí veio os juízes. Então, o povo se perdeu. O povo não tinha alguém que colocava eles nos trilhos, né? Não tinha um pastor chato lá, né? Que ficava lá dando sermão neles, né? Então, eles faziam o que queriam e no querer, né? Apronta de tudo, menos a vontade de Deus. Foi o que aconteceu. Tanto é que até teve uma guerra civil. Teve uma guerra civil no meio do povo de Deus, né? Você sabe o que é uma guerra civil? Né? Tem noção do que é uma guerra civil? Uma guerra já é ruim, né? Uhum. E guerra civil, né? É gente do próprio povo. É o próprio povo brigando entre eles. Esse foi o triste. Né? Foi ali o Israel contra os benjamitas, ao ponto que quase não sobrou homem. A violência foi tanta que quase não sobrou homem. O homem benjamita teve que importar homem das outras tribos para poder ter família depois, mais para frente. É exatamente isso. Você vê como é que era, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, tá bom? Outra tela, Daniel. Isso, nós já vimos isso, né? Isso, esse aí é o ciclo vicioso. Tá? Esse é o chamado ciclo vicioso. Esse é o chamado, né? Esse é o desenho. Sabe quando tem aquela frase? Você entendeu ou tem que desenhar? Então tá desenhado. Tá bom? Para ficar muito mais fácil ainda. Tá lá, ó. A rebelião do povo, né? Tá vivendo do jeito que queria. Aí então Deus mandava os inimigos, você já sabe quem são eles, os midianitas e todo aquele povo lá, os filisteus e todos aquele lá. Aí vinha a dor, né? Aí vinha a tristeza, a miséria. Aí então eles clamavam ao Senhor, né? O arrependimento, né? Buscavam a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, mandavam alguém lá para livrá-los. E depois que estava tudo bem,
continuava girando o ciclo. Então, tá aí, tá desenhado o livro de Juízes, né? Acho que é o livro da Bíblia mais bem desenhado, tão curto, muito rápido, facílimo de se entender. Esse é o livro de Juízes. Esse é o livro de Juízes, gente. Rebelião, tristeza, né? Estando na mão dos inimigos, clamor e o livramento. Tá bom? O livro de Juízes, em hebraico, ele quer dizer shofetim. E a raiz da palavra shofetim significa guia, direção e governo. Era o que os juízes, então, exerciam. Tá? Eram homens que Deus levantava pelo poder do Espírito Santo para liderar, proteger o povo e a terra dos inimigos. Tá? É um livro que mostra muita ingratidão, idolatria, desobediência do povo hebreu, né? E a fidelidade de Deus, a apostasia, o abandono de Deus, né? Do povo a Deus, né? E uma decadência. Decadência num todo, né? Num todo. Os juízes eram pessoas de padrões diferentes, né? Cada juiz tinha um modo de vida diferente, né? Então, Deus usou o que cada um tinha, então, e para que o povo, então, pudesse ter ali a direção de Deus. Meus queridos, deixa eu ver que horas são aqui. Deixa eu ver aqui, 10. É 9, 10 para as 10? É isso mesmo? É. Ah, pessoal, tem alguém em horário diferente do nosso, por favor? O Pará está em que horas aí? 9h46. Ah, tá junto. Eu pensei que tinha uma hora de diferença. Tá junto. Aqui é 9, aqui é isso mesmo, 9h47 agora. Isso, atualizamos. 9h47. Meus queridos. Pastor Silvio? Oi. Sim. O Daniel que tá mandando esses slides, é o Daniel que eu conheço ou é outro Daniel? É o Daniel, hoje é o meu filho. Mas quem manda tudo nas outras aulas é o Daniel que o senhor conhece. Ah, tá. O Daniel Mendes. Eu queria pedir para o seu filho, então. Eu precisava desse ciclo vicioso para me pregar a mensagem domingo na minha igreja. Sim, esse daí vai estar tudo lá para o senhor baixar. Ah, ok. Vai estar tudo lá. Né, Daniel? Porque parece que nós temos o tempo dos juízes aqui também. Tá bom, meu querido. Então tá ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, isso vai estar liberado, tá bom? Todos esses slides e essa apostila aqui também vai estar liberada. Vocês podem usar do jeito que vocês acharem melhor. Acrescenta. Fátima. Fátima, dá lá para o pastor Almir para ele pregar também. Tá bom, cara. Louvado seja Deus. Tá bom. Obrigado pela linda aula, pastor. Obrigado mesmo. Isso. Não, louvado seja Deus, querido. Tudo para o nosso Senhor. Tá? É Deus que tem misericórdia, é Deus que nos ajuda, tá bom? Esse daqui, eu agradeço. Eu, na verdade, não mereço estar aqui. Eu sou assim, eu já falo a verdade, né? Eu não mereço. Olha, então Deus, ele tem sido muito misericordioso na minha vida, muito misericordioso com a minha família, muito misericordioso com todos aqueles que o buscam, e que se arrependem, que querem. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero que a tua palavra fique no meu coração. Eu quero viver, fazer igual o Esdras, né? Aprender, obedecer e ensinar. Esdras 7:10, né? É isso. Aprender, obedecer e ensinar. Então, se você é apaixonado e quer que todo mundo obedeça, então você tem que ser o primeiro a obedecer. Se você quer que todo mundo aprenda, você tem que ser o primeiro a aprender. Sabe? É um ciclo. Amém. Né? Você não pode passar do primeiro para 3. Você tem que ser o primeiro a aprender, o primeiro a obedecer, para depois, se Deus achar que você pode ser usado, então você pede o espírito de Neemias, aquele paixão de ver o povo no caminho de Deus, de ver um perdido, como eu era anos atrás, um miserável destinado ao fogo do inferno, né, a tristeza eterna, a morte eterna,
e os missionários, os pastores, os evangelistas, professor de escola dominical, EBD, todo esse professor de seminário, ficaram insistindo na minha vida, Deus deu sabedoria para eles, e graças a Deus nós estamos aqui. Tá bom, meus queridos? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o nome de vocês, para depois eu passar para a Pagela, tá bom? Vou pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Mas o mundo é pequeno, né, irmão? Eu lembro do senhor falando no microfone que o senhor foi lá em Marília para fazer um tratamento no olho. E hoje aqui, que prazer a gente poder estar junto. Que Deus te abençoe. E o olho ficou bom? Tô vendo tudo. Então tá bom. Graças a Deus, Deus dá sabedoria para os homens fazer isso aí. Então vamos lá. Hoje é dia 22. Eu vou pedir, então, para cada um falar o nome de uma vez. Então, vamos lá. Por gentileza, vamos começar pelas mulheres, tá bom? Vamos as mulheres primeiro. Vamos colocar aqui. Pode falar no nome, por Aline favor. presente. Aline. Ao próximo. Fátima. Camila. Fátima. Então vamos lá. Fátima. Aparecida. Né? Aparecida. Tem mais mulher? Camila. A Camila falou que ela tem algum ministério, Camila? Não lembro se você comentou alguma coisa. Crianças. É criança também? É? E que idade que é essa turma? De 5 a 12 anos. Tá bom. Eu falei com todas as mulheres? Tem mais mulher? Karina? Tem Camila e tem Karina? Sim, eu sou irmã da Camila. Vamos lá, que falou um pouquinho baixinho, Karina. Você tá perto de algum ventilador, alguma coisa? Tá. Oi? A Karina, você tá perto de algum ventilador? Não. Não, é porque tá, quando fala, é porque às vezes poderia estar. Então tá bom, Karina, tá bom. Karina, você tem algum ministério? Você tinha falado antes alguma coisa? Eu sou auxiliar da Camila, eu cuido também das crianças. Você é auxiliar da Camila. Da Camila? É, que ela trabalha com crianças. Oi? Que ela trabalha com criança, então eu sou auxiliar dela. Ah, você é auxiliar da Camila. Isso. Você é a Josué da Camila. É. Então tá bom. Que ótimo. Vamos orar, né? Pra você continuar, que esse trabalho é muito maravilhoso. Eu também era auxiliar somente. Eu cuidava das crianças e orava, né, junto com elas. Aí depois, lá nos meus 14 anos, eu comecei a dar aula no seminário, dar aula para as crianças também. Tem mais alguma outra mulher que eu não cumprimentei, que eu não falei? Adriana, né? Adriana, você também tem ministério? Oi, Adriana. Sim. Oi? Ela tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriana? Oi? Não tá me ouvindo? Oi? Eu não tô. Acho que saiu. Acho que saiu? Não tá mais, não. Eu acho que Tá o celular bom. dela caiu. Tá tudo bem. Então vamos agora para os homens. Vamos lá. O Alex. O Alex, a Fernanda vai fazer também? Eu acredito que ela vai fazer a matéria só de sexta-feira, pastor. Ah, tá bom. Não tem problema não, tá bom. Então, Alex, o irmão Aurelino, né? Aurelino, tá. Aí o pastor, por gentileza, meu nome do pastor. Pastor? Adilson. Vamos lá. Adilson. Tem mais o Tiago, né? Isso. Tiago. Tá. Tem mais algum outro homem? Eu Não aqui, falei o nome. Oi? Anderson.
Anderson, eu cumprimentei você, Anderson, no começo? Anderson, lá do Maranhão, Anderson. Oi, Anderson. Cheguei um pouquinho atrasado. Ô, meu querido, eu queria saber de você, rapaz. Que cidade que é aí, do Maranhão? Eu aqui no Maranhão, eu moro em Igarapé do Meio. Igarapé do Meio. Então tem Igarapé-Açu e Igarapé do Meio. Igarapé do Meio. Aí é longe uma da outra cidade? Daqui para Igarapé-Açu, eu nunca fui em Igarapé-Açu, né? Porque eu era de Santa Maria do Pará. Eu sei que daqui até a minha cidade, que é próxima a Igarapé-Açu, é 8 horas de viagem. Oxê, é longe, filho. Nossa, Anderson. Rapaz do céu, isso é uma caminhada, velho. Mas, você, viu? Posiciona um pouquinho a câmera, ver se eu posso ver você, o seu rosto. Eu gosto de ver o rosto das pessoas. Tem como? Você posicionar um pouquinho para te conhecer, para todo mundo te ver também? Sim, sim. Isso, meu querido. Vamos lá. E enquanto isso, eu gostaria de saber se você tem ministério. Anderson, você tem algum ministério aí na cidade? Não, atualmente não, né? Quando eu estava no Pará, eu cheguei a ajudar um primo meu, que ele é pastor, numa cidade chamada Bonito. Eu morei com ele 2 anos, né? Eu era da Igreja Batista, lá. Aí quando eu vim para cá, devido a não ter aqui na cidade, onde eu moro atualmente, aí só congrego mesmo na igreja. Tá bom, então tá certo. E o Tiago? Eu perguntei, o Tiago tá aí ainda? Oi, Tiago. Oi. Você tem um ministério, filho? Não. Oi? Não. Tá bom. Tá. Então vem aqui pro Igarapé-Açu. Quem sabe diga. Quem sabe você? Tá Mas bom. meu primo Tiago prega também de vez em quando na igreja, viu, pastor? É isso que eu queria saber. Mas por que o homem não fala? Prega muito bem. Mistério, né? Mas, rapaz, eu perguntei, tu tem ministério? Vou falar igual vocês. Ele tem ministério. Tu tem ministério e não me disse nada? Eu não tenho. Você não tem, mas você prega. Prego, sim. Rapaz. Então, ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como é que é, meu querido? Fala de novo. Então, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ah, tá bom. Aí, meu querido, tá bom. Tiago, eu vou falar uma coisa para você. Olha, é uma grande maravilha, cara, poder... É um privilégio muito grande que Deus tem derramado na sua vida, dando sabedoria para você ser um homem aí que vai no púlpito, tá? Todo professor de escola dominical, toda pessoa que tem um ministério, olha, cara, hoje eu tô vendo como algo preciosíssimo, que sempre foi, sabe? E eu falo para as pessoas, olha, se entrega para isso, sabe? Não tenha medo, não tenha vergonha, busque conhecimento, faça muita oração, leia a Bíblia, peça, Senhor, eu não tenho tal talento, mas eu quero ter. Senhor, eu não tenho tal vontade para isso, mas eu quero ter, porque eu sei que isso aqui vai ajudar no reino. Tudo que você fizer em nome de Deus, se você não é perdido, Tiago, tá bom? Que Deus te abençoe muito, meu amigo. Então, vamos fazer o seguinte, ó, não vai ser todo dia que a aula vai nesse horário não, viu? Não vai ser todo dia não, tá? Vai ser menos, tá bom? É que hoje eu queria saber de vocês, ver o rostinho de vocês, saber de qual cidade, aí como é que chegou aqui no seminário, se tem ministério. Então, vocês estão de parabéns, viu? Vocês aí, a região norte, né? Região norte é Pará, Maranhão é Nordeste? Nordeste. Isso, Maranhão é Nordeste. Isso, tá bom, vocês estão de parabéns, gente. Vocês realmente vão fazer a gente fazer muito feliz. Eu não quis, eu não falei, não, eu não vou fazer uma aparição, não, antes da aula, vai que esse povo assusta e não volta mais, né? Não deixa só para a aula mesmo, né? Deixa só para a aula mesmo, tá bom? Eu tô com uma camisa, eu gosto desse tipo de camisa, que eu gosto de... Você tá longe da praia, Tiago? Oi? Você tá longe de praia? Tá? Então, um dia que eu for fazer uma viagem, vou ir nessa... Lençóis, né? Não, Santa Cruz, do Rio Pardo. Oi? Santa Cruz. Não, lá, você é do Maranhão.
Quem? Eu não. Não, o Anderson que é de Maranhão, né? Isso. Oi? Eu que sou do Maranhão. Isso, é o Anderson que é do Maranhão. Então, um dia que eu tiver uma possibilidade de conhecer os Lençóis, né? Que fala Lençóis, como é que é o nome lá? Lençóis Maranhenses. Lençóis, poder conhecer lá, já vou com essa camisa aqui, já fico no clima, cara. Já vou, né? Então tá bom. Gente, vamos orar? Então vamos lá. Senhor do céu, em nome de Cristo, agradeço a Ti, Pai, por essas pessoas maravilhosas que o Senhor tem nos dado no nosso seminário. E a oração, Senhor, aqui o pedido é que cada coraçãozinho aqui, Pai, cada vez mais se abra, cada vez mais seja receptivo para a Tua palavra. E nós sejamos pessoas que realmente se absorvem o máximo possível da Tua palavra para vivermos essa palavra. E então a gente poder ter autoridade aí dos céus para ensinar. Usa, Senhor, cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, Senhor, nas suas igrejas, nas suas casas, nas suas famílias, aonde eles passarem, na vizinhança deles, Senhor, em nome de Cristo, que eles sejam iluminados, eles sejam realmente, Senhor, tocados do Espírito Santo, sejam revestidos do Espírito Santo, revestidos do poder dos altos, Senhor, para que tudo que eles aprenderem, Pai, no seminário, eles poderem logo executar, Senhor, na vida, com os seus filhos, com seus maridos, com suas esposas, com seus netos, com toda a sua igreja, com seus sobrinhos, com seus cunhados, com seus amigos, Senhor. Aquele amigo de infância que não vai na igreja, mas eles querem que isso aconteça. Então, que eles sejam homens e mulheres, Senhor, que realmente ilumine a Tua palavra, que o seminário sirva para isso também, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua bênção, Senhor, que eles tenham um ótimo fim de noite, que os Teus anjos estejam com eles, Senhor, protegendo o lar deles, ó Pai, que eles tenham um sono gostoso, reparativo, e que amanhã, Senhor, eles estejam num ponto de bala mesmo, para trabalhar, para estudar, para ir para a igreja, para viverem, Senhor, como filhos e filhas de Ti. Nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá certo? E todo esse material está disponível. Pastor, se por acaso o senhor não conseguir baixar esse grupo, que a gente vai estar no grupo, né? No grupo. E pede lá, fala assim, pastor Silvio, não consegui baixar, a gente manda de novo. Porque o que o senhor falou é o que eu quero da minha aula. Pega o material, imprima, né? Fique na sua mão, igual eu estou aqui, ó, na mão, assim, ó, e estude ali, vai com a Bíblia, corrija alguma coisa se estiver errado e, ó, aproveita tudo, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe, uma ótima noite, valeu mesmo, tá? Amém. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Maurílio. Tchau, galera.